fundamental a gente entender, porque é uma das mais importantes na catequese de Mateus. E por quê? Por um dado que nos joga dentro do Evangelho, um dado quase imperceptível que diz que Jesus levou os discípulos ao alto da montanha e lá ele transfigurou-se. A transfiguração significa que na figura humana do Cristo transpareceu a sua divindade. E foi algo assim muito grande, tanto que o evangelista fica muito limitado de escrever. Ele diz assim: olha, as roupas ficaram brancas, ele fala muito pouco, porque é algo muito grande para escrever. Ou seja, na figura humana, eles a transfiguração, quer dizer, eles enxergaram além daquela figura. Eles olhavam a carne humana e além da carne humana, eles enxergaram a divindade. A partir daquele momento, aqueles discípulos não tinham mais dúvidas sobre a identidade de Jesus. Se pergunta para eles: quem é Jesus então para você? Naquele momento eles diriam: é o Cristo de Deus, é Deus entre nós, não temos mais dúvidas, não temos mais dúvidas. Agora, observe o que Mateus diz: tudo isso aconteceu, Jesus nos levou lá em cima da montanha, lá no alto. Ou seja, esse dado é fundamental, porque quando a gente vai estudar o Evangelho, nós temos teologia, sempre para Deus se revela no alto. Deus não se revela no nível da miséria humana. Deus está sempre acima. Está sempre acima. Tudo em Deus está acima da nossa miséria. Até a misericórdia, que a gente pega tanto, a gente chega para o Pai, estou arrependido, ele diz que bom. Ou seja, Deus se revela no alto. Foi na montanha que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, do legado, no Monte Sinai. Foi lá no alto da montanha que Jesus olhou Jerusalém, antes de voltar aqui na Terra Santa, e chorou. Foi lá no alto da montanha que Jesus proclamou as bem-aventuranças. Ou seja, o alto é o lugar onde Deus se revela. Jesus ia passando. Levi, cobrador de impostos, subiu na árvore, porque ele era bem baixinho. Subiu na árvore para ver Jesus. Quer dizer, Levi ascendeu para ver Jesus. Jesus mandou para ele: desce, Levi. E Levi vai ver que ele tinha seguido Jesus. Ou seja, foi no alto e veio a revelação a Levi. Então, essa condição de ascender, subir, é fundamental se nós queremos fazer experiência de Deus. Porque rezar, a gente deve rezar muito
será que a nossa maneira de rezar está nos elevando em Deus? Por exemplo, a missa que eu celebro todo domingo, ela está me elevando? Ou eu saio da igreja da mesma forma que eu cheguei? Porque tem pessoas que vêm na missa só por tradição, obrigação, e chega ao mundo, tem uns que vêm porque tem medo de pecar. Ai, se eu não vier na missa do domingo, é pecado grave. Então você vem na missa com medo do pecado. Você não consegue ser elevado assim. Você fica no nível do senso comum. O que todo mundo fala, você fala. O que todo mundo segue, você segue. Você não vai conseguir fazer a experiência de Deus. Quem segue todo mundo vira casa. Ou seja, é um caso vale um pouco. Isso não é bom. Ou seja, tem que subir. Por exemplo, dentro da tua casa, naquela correria, tantos desafios aqui e aqui. Se você não criar um jeito próprio durante o dia para você conversar com Deus, você pode até rezar por obrigação, reza no Pai Nosso, reza no Ave Maria. É como se ele tivesse rezado. Ou seja, se você não parar, por exemplo, Jesus tirou os discípulos do meio de todo mundo e levou os 3 ao alto. Se você quer resolver o problema da sua vida, mas a tua experiência de Deus é ficar no meio de todo mundo, aí eu pergunto para essa, eu pergunto para esse, o que vocês acham? Cada um fala uma coisa. É cego dirigindo o cego, vai no dois do buraco. Se você tem que buscar o teu lugar em Deus. Só que Deus, Ele não se revela quando todo mundo está perdido. Quando Jesus perguntou, quem eu sou para o povo? Uns acham que é João Batista, outros acham que é o profeta. Mas ele tem consenso. No meio desse povão, fazer experiência de Deus vai ser difícil. Você tem que estar no meio do povo. Mas uma verdadeira experiência de Deus, você precisa parar, aquietar o Espírito, falar a Deus como você está, e aí sim, rezar. Por isso que a transfiguração, ela não podia acontecer junto de todo mundo. Pelo meio de todo mundo, gente, tem gente que ama e tem um inimigo. Tem gente que tem Deus no coração, tem gente que tem o diabo no coração. Tem muitos detestaram Jesus. Tanto que mataram. Então, naquele meio, não era lugar propício para um evento tão grande. Então, Jesus disse: venham comigo. Subiu na montanha. O alto é o lugar de Deus. Aqui, nós estamos no senso comum. Aqui ninguém sabe o que é. Cada um é uma coisa. Não. Você tem que saber. Você tem que subir. Então veio a transfiguração.
Quem é Jesus para você? Eles não têm dúvidas. Eu professo Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. É como nós devemos hoje professar. Quem é Jesus para você? Eu professo Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presença real, corpo estando na Eucaristia. Mas a tua profissão de fé vai depender se quando você entrou pela porta, aqui para dentro, não, se você já saiu da tua casa, assim o senso comum. Se você iguala o mistério de Deus dentro da miséria humana, aí tem gente que se batiza em toda a igreja, a gente diz, eu sou católico, mas me batizo em toda a igreja, eu quero uma volta. Pelo amor de Deus, é acabar. Não tem Deus. É tão perigoso. Não. Desde quando você se levanta da casa, você sempre tem que dizer: hoje é o meu encontro com o Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Então você já vem para cá, já fazendo experiência de subir a montanha. E quando você chega aqui, você faz um encontro com Ele. Agora, se você vem para a missa, preocupado com os problemas da semana, com isso, com aquilo, você não vai conseguir acender. É capaz de você sair da missa e falar assim: eu não sinto nada. Sim, você não conseguiu subir. Ele vai subir a volta. Deus não conseguiu falar no teu coração. E eu observo. Por que Jesus falou: não contem nada disso para ninguém, até que o Filho do Homem se revele? Qual é o momento que o Filho do Homem se revela? No alto da cruz, o alto da cruz, que lá no alto é o lugar onde Deus se revela, e naquele alto o Filho de Deus morreu. Todo mundo achou que o projeto dele falhou. Ele morreu humanamente no alto, onde Deus se revela. Os discípulos falaram: nós estava em depressão, nós confiamos nele, ele morreu, acabou. Depois de 3 dias, ele foi lá no alto, levou a miséria dele lá no alto, onde o Pai se revela. Depois de 3 dias, o Pai chega e diz: ressuscita. Ele entregou a alma lá no alto. Todos acharam que acabou. A gente confiava em Jesus Nazaré, morreu na cruz. Não. O Pai permitiu que ele vivesse a experiência dele. Mas naquele alto o Pai disse: agora você desce, ressuscita. Agora sou eu. Igual nós. Quando nós, essa semana, tantos desafios nós vamos ter que administrar durante a semana, sofre, se revela. Não fica sofrendo por antecedência. A gente sofre mais do que a gente acha do que pela realidade. A gente sofre até pelo que não aconteceu. Eu já estou sofrendo por aquilo que nem aconteceu. Não.
e minha família nesse momento. Estando lá no alto, o Pai vai dizer: deixa que eu assuma agora. O meu Espírito vai te sustentar, vai te dar força, e eu estarei à tua frente. Então, lembra disso. Quando Cristo subiu na cruz, aos olhos humanos, cadê o Cristo? Falhou. Cadê o Cristo que não vamos morrer na cruz? Cadê o seguidor dele? Era como se não adiantou de nada que Jesus falou. Aí o Pai deixa passar os 3 dias, e o Pai, em 3 dias, tem significado bíblico. E o Pai diz: Filho, ressuscita. Agora sou eu. Agora eu ordeno. Ressuscita. É o sábado de aleluia. Então fica para nós, na fé da transfiguração. E um alerta: o Jesus da transfiguração é o Jesus que nos é revelado pela Sagrada Escritura, pela Bíblia. E esse Jesus que foi, já nos falou pela palavra, que agora vai se fazer alimento pelo corpo. Cuidado com Jesus que a gente constrói na nossa faculdade mental. Tem muita gente aí que não serve o Jesus da Bíblia, mas serve a imagem que criou de Jesus, serve a imagem que projeta de Jesus. Tem muita gente que tem um Jesus particular. Muitas pessoas que vêm se confessar com o Padre dizem assim: Padre, quero pedir perdão porque eu estava revoltada com Deus, porque passei por problemas, desafios, rezei, entreguei tudo para Deus e Deus não olhou para mim. Aí eu nem na missa minha mais. Como Jesus não está falando? É o da Bíblia mesmo. Acho que ela criou uma imagem. É projeção. Eu tenho do jeito que eu quero. Eu falo para ele: fica quietinho, mas Deus precisa de você. Aí um dia que eu preciso, vem cá. Ó, e se você me der essa graça que eu estou precisando urgente, eu vou divulgar você. Aí quando aquele Deus que ela criou, na verdade não existe, né? É loucura da cabeça dela. Aí ela fica revoltada. Aí eu não vejo mais na missa. Quanto mais preciso. Não, cadê esse Deus? Gente, essa pessoa está precisando, além de oração, tem que procurar um terapeuta, um psicólogo, um sanatório, porque ela cria imagem na cabeça dela. Não! Você quer conhecer Jesus? Vai na Sagrada Escritura. Só ali tem o Jesus que é aquele Salvador anunciado no Antigo Testamento. Porque quando a voz que vem do alto diz: eis o meu filho amado, escutai. Você está escutando o Jesus lá da Bíblia ou o Jesus que você projetou, que você construiu? Porque o Deus de Jesus Cristo, Ele ama, Ele é Pai. Ele nunca nos abandona. De 100 ovelhas, se você desgarrar, Ele deixa 99 e nos leva no desgarrador. Agora, se você querer um Deus que você projetou na sua mente, o Deus empregado, e para rezar, não reza direito, mas quando eu preciso, eu tenho que ficar. Você está paradinho aqui, ó, estou passando por um
Espírito está em consonância com o Espírito Santo? Você consegue estar sentado no meio de todo mundo, mas elevado pelo Espírito? É isso que nós temos que experimentar. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo quaresmal, para que quando chegar a Páscoa, nós possamos exultar no Cristo ressuscitado. Vamos celebrar o ressuscitado na liturgia e ao mesmo tempo a ressurreição, o renascimento dele em nossa vida. Amém. Do Jesus da Sagrada Escritura. Por favor, o Jesus que nós construímos segundo a nossa faculdade mental, coloca ele lá na prateleira, deixa ele lá no feito. Ele só serve só para ornamentação. Vamos seguir o Jesus que já nos falou pela palavra e agora vai se dar por completo pelo pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.